Muito bom dia, família brasileira, e good morning, my friend, famílias estrangeiras do planeta. Desse grande amigo Josias e família, que cumprimenta a todos nessa manhã de segunda-feira aqui no Brasil. Pátria amada Brasil. Família, eu tive eu tive aqui assistindo um vídeo anteriormente aqui pela rede social, a qual nos deu o privilégio de aprendermos uns com os outros através das comunicações de todos os internautas que sentem esse bom ânimo de viver unido e reunido para o bem de todos no planeta. Então, eu tive refletindo aqui a respeito de um fato que ocorreu de uma pessoa que preparou uma comida envenenada numa quentinha e deu para um morador de rua alimentar. Aquela pessoa tinha mal intenção com aquele com aquele morador de rua, né? Desculpa aí, família. Então, resultado, esse morador de rua, por já ter tido feito a refeição dele anteriormente, antes de receber a doação dessa quentinha por essa pessoa que envenenou a comida na quentinha e deu para ele alimentar. Então o que que ele fez? Para não fazer desfeita aquela demonstração de humildade daquela pessoa que demonstrou a ele uma humildade a qual não vivia no interior da consciência, até porque a pessoa tinha envenenado a comida antes de chegar perto do morador de rua para oferecer a ele. Então ele, pela a vez dele, ele sentiu de aceitar a quentinha e depois distribuiu a quentinha para as galinhas. E, de acordo conforme explica o internauta sobre o fato ocorrido, então as galinhas vieram a falecer, a morrerem. As galinhas morreram todas com essa comida que certamente estava envenenada. A pessoa envenenou o alimento para poder ver a derrota daquele humilde sofredor morador de rua. Então, eu fiquei refletindo, família brasileira e famílias estrangeiras, que muitas vezes nós falamos muito de um tipo de um espírito das trevas que nós não vemos aqui na Terra porque ele é invisível, tá? E almeja a nossa premeditação no lado negativo contra o lado certo que está ao nosso redor, para poder continuar invisivelmente ao derredor, se alegrando das nossas premeditações negativas, tá? A qual nós viemos pensar e querer expor, até mesmo para tentar prejudicar o nosso próximo humano igual a nós ao nosso redor. Então eu vejo, família, que o inimigo principal do planeta não é aquele que nós não vemos. O inimigo principal do planeta, na prática premeditada, vem do próprio consciente do ser humano, que premedita o erro através do olhar, do ouvir, expressão vocal, a vir chegar a ponto de usar a própria mão para preparar um veneno para botar numa comida e doar para um ser humano igual a ele, que gostaria de viver conforme ele também
ou ela vice-versa está vivendo. Então, família, eu vejo que muitas vezes nós viemos acusar, muitas vezes, um espírito que nós não vemos ao nosso derredor, porque Deus, o Criador, não deu o direito do invisível e das trevas forçar o semelhante dele aqui na terra a fazer nada errado com as suas próprias mãos ou usar seus passos para caminhar em busca de um erro prático premeditado antes de usar as mãos para cometer aquele erro. Então, eu, no meu modo de entender, eu penso que o inimigo está sendo a própria pessoa, pessoal, que está usando as visões tão preciosas que Deus deu a ele, que está usando as audições, a expressão vocal para caminhar em busca daquele indefeso inocentemente e ter oferecido aquela comida envenenada para aquele pobre sofredor de rua que ali estava, ele muitas vezes até em busca de uma comida, mas Deus deu o toque nele para ele não alimentar aquela comida. E de repente ele sentiu de distribuir aquela comida para as galinhas a qual ele cuidava, e as galinhas vieram todas a morrerem envenenadas. Envenenada aquela comida que foi doada para ele, né? Comer, que a pessoa queria ver a derrota dele, mas ele sentiu de não alimentar e jogar para as galinhas morreram todas que comeram aquela comida envenenada. Quer dizer, então o inimigo seria aquela pessoa própria. Aí alguém vem até de repente perguntar, mas como que você pode dizer que o premeditador já simboliza o próprio nome do inimigo, do inimigo a qual a pessoa apelida aqui na terra, o invisível que ninguém vê? Por quê? Porque o inimigo verdadeiro é aquele que tem as visões para olhar, aquele que tem as audições para ouvir e a expressão vocal para expressar, para premeditar o erro através do olhar, do ouvir ou do expressar vocal, aonde chega a ponto daquela pessoa caminhar ao encontro daquele que ele deseja ver a derrota da pessoa com seus próprios passos em prática material e usar suas próprias mãos para cometer aquela falha, aquele erro contra o próprio humano igual a ele ou a ela, vice-versa. Então, o inimigo verdadeiro passa a ser a própria pessoa que premedita a maldade na mente através do olhar, do ouvir ou do expressar vocal e caminha ao encontro daquele indefeso com os passos da maldade e com as mãos da maldade para praticar contra o indefeso. Então eu vi e senti essa realidade verdadeira através desse fato que ocorreu dessa pessoa levar a quentinha envenenada para dar para esse rapaz, e ele sentiu de não alimentar ou desconfiou que a comida não era normal, aquela pessoa levar aquele alimento para ele, ou ele já estaria com o estômago dele satisfeito por ter até alimentado antes da chegada daquela pessoa que estava trazendo aquela oferenda para ele, mas com mal intenção de ver a queda dele em prática. Entendeu, família brasileira e famílias estrangeiras? Aí a pessoa pergunta, mas por que você fala isso? Por que você expressa isso em defesa do espírito que nós não vemos? Eu digo isso porque o ser humano na Terra
foi feito à imagem e semelhança do Deus Altíssimo, completo, para que não venha ter desculpa nenhuma sobre a prática feita com as próprias mãos aqui na terra. Todos nós somos conscientes do que praticamos com as nossas mãos e do que os nossos passos seguem no nosso caminho por onde nós vamos caminhar. Então não tem nada, família, de pressão, de espírito invisível nenhum contra ninguém aqui na terra, tá? E Deus, pela infinita misericórdia, tem guardado, felizmente, aqueles que viveram na premeditação a praticar contra o outro indefeso lá na frente, porque Deus ama o pecador, Deus só não ama o pecado. Então Deus está dando um tempo para que aquela pessoa falha venha refletir que viver não é por acaso, viver é busca de um reconhecimento na vida espiritual, que move o corpo humano na terra em busca de um dia ter alegria diante dos olhos cristal do Espírito de Deus, o Criador. Esse é o meu comentário e é a minha forma de entender em benefício do bem para todos e desejando a paz para todos no Brasil e no planeta nessa segunda-feira, a qual o sol brilha para todos em prol do bem, da paz, o amor e tranquilidade para todos. Um bom dia para todos os brasileiros e good morning para todos os estrangeiros do planeta.